Salve, salve, comunitalks, como vocês estão? Mais uma quinta-feira aqui com vocês, com três grandes projetos aqui, três grandes pessoas de grandes projetos falando com a gente e um tema muito interessante de um projeto que está rolando lá no Rio de Janeiro, que a gente vai falar melhor sobre ele daqui a pouco, para quem já viu as redes sociais da comunidade, já tem uma noção de qual projeto a gente vai falar, mas vou deixar um pouquinho aqui em suspense para quem chegou na live agora, porém fica aí com um projeto que vocês vão se interessar bastante, eu acredito que é um projeto no Brasil que vem mais trazendo uma transformação real aí para a galera, né? Se você não conhece a gente, se você não sabe de onde você caiu aqui, muito bem-vindo ao Community Talks. É um evento hosteado pela Community Org e por mim também, né? Que eu sou a host da Community Org. A Community Org é uma empresa de gestão de comunidade, que a gente cuida do seu projeto, cuida do seu jogo, cuida da sua empresa, deixando os clientes mais próximos e cuidando daquele ecossistema que a gente já cria dos seus clientes, que a gente chama de comunidade. Mas, né, parando de falar um pouquinho aqui sobre a comunidade, gostaria de dar muitas boas-vindas para os nossos convidados, que são o Igor, o Cauê e o Vini. Caras, muito obrigado por estarem participando aqui hoje pra gente. E eu não vou falar muito dos problemas de vocês, eu, na verdade, vou dar a fala para vocês contarem um pouco sobre vocês e sobre os projetos que vocês têm aí da nossa querida Web3. Vamos começar? Podemos começar por você, Vini? Conta um pouquinho pra gente sobre você, sobre os projetos que você toca. Então, gente, boa noite. Meu nome é Vinícius, mas pode me chamar de Vini ou local VR, né, que é um nickname que eu já uso há muitos anos aí, né? Fora o VRSS, que é mais antigo, ali que está no ex-Twitter. Bem, eu estou envolvido com o que a gente chama de internet desde a criação da internet. Antes mesmo da internet existir, quando existia aqui no Brasil os BBS, Bulletin Board Systems, né? Tinha toda uma cultura de micreiros aqui. E eu vi literalmente a internet nascer através do movimento, do que veio se chamar movimento software livre, né? Fui um dos disseminadores da cultura cibernética no Brasil, né, nos anos 90, antes da regulamentação por parte da Embratel, pelo governo brasileiro. Vi nascer a Web 1, vi nascer a Web 2 de forma muito crítica, porque eu vi que a Web 2 literalmente matou todo o potencial que a Web 1 tinha, né, como espaço cibernético. Depois eu vi nascer de forma crítica a Web 3. Né? Desde então, como quem está ali desde o princípio, né, entendendo o que é o espaço cibernético para a nossa espécie, né, como isso influencia o nosso dia a dia, eu venho chegando junto, né, de forma crítica em todos os movimentos que estão acontecendo, né, assim, basicamente não todos, né, aqueles movimentos mais críticos, né, para passar um entendimento de que nós estamos aí diante da oportunidade de criar um outro espaço cibernético que não esse que nós estamos totalmente embebidos nele, né? Esse espaço cibernético da Web 2, que é um espaço massivo, que tem 5,5 bilhões de pessoas, que é onde nós somos tratados como produto, como matéria-prima, como usuário, né? E obviamente, tem toda a minha crítica, né, com relação ao próprio mercado de cripto, né, que a gente não tem nem como considerar o Web3, por exemplo. Então, para quem tá na dinâmica, considera a Web 2.5, porque depende muito ainda dos primitivos tecnológicos e culturais da Web 2. Né? E basicamente é a descentralização, vamos dizer assim, do mercado financeiro, né? Das bolsas de valores, etc. Em suma, então, tem muita coisa para conversar, né? E eu sou aí um dos co-inicializadores de um protocolo cybercultural que visa dar vida no longo prazo, né, a uma camada cibernética chamada Web3 Regen, né, onde nós podemos ter todos os primitivos culturais ligados ao espectro da geração, né, ali, digamos assim, sendo reverberados, né, ou seja, as pessoas vão encontrar um espaço de empatia, um espaço de confiança, um espaço de geração, de cocriação, né, onde as pessoas podem estar resgatando a sua capacidade de cocriar coisas juntos, né, não dependendo de organizações, e uma criptografia forte, né, para a gente poder gerar todo tipo de riqueza, todo tipo de economia, né,
a partir das particularidades de cada lugar, de cada contexto, de cada sociedade. É isso, basicamente. Eu tava falando, tá, né? O que acontece nas lives aí? Bravíssimo, Vini, bravíssimo, cara. Tu tem muita bagagem, cara. Vou adorar falar com você hoje, tá? Vai achar que eu vou fazer muita pergunta pra ti, pra todo mundo aqui, mas, pô, tu tava lá no início da internet, isso é muito bom pra explorar aí, pra galera tirar umas dúvidas, viu? Mas, continuando, Cauê, pode contar um pouquinho sobre você, sobre os projetos que você tem aí, pra galera te conhecer melhor? Salve, salve, galera. Eu sou o Cauê. Eu também sou conhecido como COI. E Grow Ecosystems é um pouco da minha iniciativa, meu sonho, meu projeto de vida, talvez. Eu acho que tudo começou assim, a minha relação, né? Eu sou pai, tenho uma família aqui, moro em São Paulo, né? E comecei a trabalhar com cripto faz aproximadamente... Cripto não, comecei a estudar cripto, assim, né? Comecei a entender sobre blockchain, sobre Web3, através de cripto. Então comecei... Desculpa, gente, minha filha tá... Não sei se vocês estão ouvindo aí, né? Acho que tá tudo bem. Não, de boa, fica tranquilo. Beleza, então. Peraí, só um minutinho. Gente. E daí, bom, eu comecei a procurar sobre cripto, né? Logo que eu estava fazendo meu TCC na faculdade, eu fiz faculdade de agroecologia, então sempre tive eu já tinha um viés desde o início no sentido de governança e empoderamento local, assim, né? Quando eu comecei a buscar sobre isso, eu estava com um projeto de TCC que era relacionado a isso, e eu comecei a entender um pouco sobre economia, e comecei a perceber, às vezes, como que a gente já tinha mecanismos ali que, por exemplo, crédito de carbono, né? Onde eu acabei me tornando muito crítico, assim, da forma como esses créditos estavam sendo emitidos e verificados, e todo esse um certo monopólio que tinha ali, assim. Então eu comecei a estudar e comecei a procurar cripto, só que o que eu me deparei foi, inicialmente, assim, a primeira barreira foi o acesso às informações, então as perguntas que eu tinha que fazer para descobrir as respostas que eu queria, sabe, para poder continuar entendendo a tecnologia. Demorei um tempo assim para ter o contato de uma ideia simples, de uma compreensão simples, sabe, da blockchain, mas acabei me envolvendo com muitas comunidades nesse caminho, onde nessa eu conhecia muito sobre análise gráfica e clássica, tive uma participação em um canal e tal. E nesse contexto, me envolvi em umas comunidades e me conectaram com o Rerê. E quando eu cheguei no Rerê, eu estava meio que nessa busca, né, para entender quem estava a fim de utilizar a tecnologia e entender sobre a tecnologia. E quando eu cheguei no Rerê, foi essa explosão, assim, de muitas possibilidades e sempre sendo esse lugar onde eu poderia retornar, sabe, para aprender mais sobre o uso do blockchain mesmo, não bem para além da cripto, sabe? Que talvez fosse o que eu estava procurando no início e não sabia como perguntar. Então, quando isso aconteceu, assim, eu diria que foi algo que realmente mudou, assim, para mim a minha vida. Eu decidi entrar de cabeça. Falei assim, não, era isso que eu estava buscando. Eu encontrei, tipo, um caminho aqui onde eu posso ter apoio, onde eu posso ter pessoas se conectando comigo sabe, indo além de uma relação de negócios, que eu acho que é sobre isso. A gente transformando esse espaço cibernético, né, em um espaço que seja familiar a todos, que todo mundo se sinta confortável e que não seja, de certa forma, um consumo, né, similar ao consumo que a gente tem cotidiano, né, que é a nossa relação, a relação que a gente tem normalmente, né, com a tecnologia. Então, achei isso incrível, assim, acho que o Vini tem realmente muito para compartilhar. Agradeço aí por estar por perto do Vini e também estar podendo aprender, né, com todas as trocas que a gente tem. Mas então, nisso a gente deu origem a Greenpeace Brasil, que é o projeto que eu estou à frente hoje, assim, né? Eu fundei o projeto de uma forma meio colaborativa, então já tinham pessoas que estavam
fazendo uma movimentação dentro de uma rede maior, chamada Greenpeace Network, e a gente começou ali um movimento que catalisou hoje no Regen Rio de Janeiro. Era meio que um sonho assim que a gente já tinha quando a gente começou lá, de poder realizar um round como esse, e eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Boa. Já tô preparando as perguntas aqui para você, já Beleza. para iniciar de onde vem a raiz disso aí, porque na Web3 é engraçado, né? A gente começa sem ser Web3, a gente vai descobrindo algumas coisas por uma paixão que a gente tem, a gente encontra um lugar onde a nossa paixão dentro da Web3 pode florescer, e eu acho isso muito bonito dentro do nosso sistema. Depois a gente vai falar sobre isso também, mas Igor, pode contar um pouquinho sobre você, sobre o Favela Verso, sobre seus projetos aí no Web3, como você vê, como você veio pra cá, conta um pouquinho pra gente. Claro, boa noite para todo mundo, primeiramente, para os ouvintes aí. Vini, é sempre bom ouvir o Vini, cara, que ele abre a mente assim como tem uma visão muito ampla. Um pouquinho que ele falou agora me fez relembrar a primeira vez que eu mexi num computador, que eu vi que era internet, assim, e aí me veio essa lembrança, assim, é muito legal. Meu nome é Igor, eu sou cria do Morro dos Prazeres, aqui no Rio de Janeiro, um bairro de Santa Teresa, né, pertinho do Cristo Redentor. Eu sou um agitador cultural, né? Eu sou um produtor cultural, eu sou um mobilizador cultural, né? Sou muito envolvido com a favela onde eu moro, então sempre eu sou fruto de um projeto de impacto social. Então, isso acho que fez grande diferença na minha vida por ser de favela, então eu acho que a gente muitas das vezes recebe poucas oportunidades, e aí esse projeto de dança de hip hop fundado por um amigo, é meu amigo até hoje, o Charles Siqueira, um pernambucano, que veio de Pernambuco para cá, para o Rio de Janeiro, se encantou pela favela, ele era dançarino, e aí eu e meus amigos começamos a fazer breakdance, e foi aí que começa a minha história no impacto social, né? Um pouco mais para frente, eu idealizo junto com uns amigos um baile chamado Baile Black Santa, um movimento de cultura hip hop com influência já dessa dança que eu já tinha participado desse grupo, e a gente começa a produzir eventos na praça onde eu tive a minha infância, né? Começamos para 30 pessoas, assim, o primeiro evento todo domingo, e o objetivo era fomentar a cultura hip hop, gerar renda e gerar emprego para aquele local ali, né? A gente começou com 30 pessoas, na faixa de 3 anos a gente colocou 7.000 pessoas dentro da favela, gente do Brasil e do mundo todo, os artistas mais conhecidos possíveis, KLJ, MV Bill, Felipe Rett, a galera que é muito envolvida nessa. A gente começou a ter acesso, a gente começou a rodar o Rio de Janeiro, né, a fazer esses eventos, evento com a Nike, Viaduto de Madureira, a gente ficou bem, rodando bastante o Rio, e aí chega 2020, o mundo para devido à pandemia, né? E aí eu encontro alguma forma de poder não enlouquecer igual todo mundo, né? Dentro de casa, sem sair de casa, desempregado, minha esposa desempregada, e aí eu tenho que aliviar minha cabeça, estudar, né? Me deparo com um clickbait da Shiba Inu, da explosão da meme coin, e aí eu clico naquela reportagem, vou pro token lá, relembro que em 2016 eu já tinha ouvido falar sobre Bitcoin, em 2017 sobre Ethereum, e aí, cara, eu já ouvi falar sobre isso, mas agora estão criando um meme, isso dá dinheiro? Eu acho que igual a maioria, eu entrei nesse mercado pela grana, investi numa meme coin, fiz um dinheiro muito rápido, falei, vou ficar rico, agora eu vou ficar rico. Foi o meu primeiro pensamento, assim, e fiz uma boa grana, confesso que eu fiz uma boa grana, mas, assim, aquela coisa de querer mudar as coisas, ser questionador, ele, cara, então, assim, eu não posso deixar de falar do Favela Verso sem falar do Black Santa, porque o Favela Verso é um fruto
das experiências que eu tive com o Black Santa de impacto social. Só que dessa vez sozinho, sem os meus amigos, né? Porque a criação do Black Santa foi eu e alguns amigos e meu irmão, meu primo, assim. E aí eu falo, cara, eu quero criar um projeto no qual eu possa levar esse tipo de conteúdo para a favela e fazer com que a galera da favela explore novas tecnologias. Eu inicio o projeto em 2022 e, cara, confesso que não sabia nada sobre NFT. Eu tinha muita dificuldade de encontrar um artista para criar uma arte para mim, para criar os contratos, e aí eu, enfim, começo a aprender prompt de comando, né, de a inteligência artificial. Então eu peguei o Midjourney bem no começo e comecei a entrar nesses Discord para aprender prompt. E aí acaba que eu encontro uma plataforma onde criava esses contratos inteligentes sem precisar de um dev, e eu mesmo começo a desenvolver as minhas artes usando aí. E aí eu falo, cara, porque o meu propósito primeiro era levar esse tipo de conteúdo para a favela. Só que a gente pode falar que 2002 parece que é muita coisa, né, que já aconteceu, né? Só que o tipo de conteúdo, quando a gente fala sobre criptoativos, blockchains, rede, é complexo e a terminologia é um pouco complicada. Então, naquele momento, eu dou um passo atrás e penso, primeiro eu quero mostrar os benefícios que essa tecnologia tem, para a galera da favela ver que eu estou construindo algo, e depois eu vou materializar um workshop prático, né? Que na verdade agora eu estou nesse momento, né? E aí eu desenvolvo 4 coleções, né, de 2022 até hoje. Eu desenvolvi 4 coleções. Com o dinheiro dessas coleções eu doei a grana para alguns projetos que já acontecem. Então, o primeiro eu fiz a coleção Liga dos Monstros, que são 130 monstrinhos usando inteligência artificial que eu desenvolvi. Doei essa grana para comprar headphone, para uma biblioteca, né, que tem aqui, no Morro dos Prazeres. Lancei As Rosas Não Falam, que é uma coleção inspirada na música do Cartola, com 115 mulheres, de várias nacionalidades do mundo todo, com prompt bem... Aí eu tive que estudar bastante sobre engenharia de prompt. Com a grana eu fiz um café da manhã na entrada do morro para comemorar o Dia da Mulher e Outubro Rosa, né? Reverenciando as mulheres da favela, assim. Fiz um café da manhã junto com a minha esposa, com alguns amigos que me ajudaram. Lancei em 2024 a coleção Liga dos Monstros de Volta às Aulas, aonde todo o dinheiro que eu arrecadei eu comprei de material escolar para um projeto de educação. E no finalzinho do ano agora eu lancei a Sociedade Mecânica dos Monstros, que é uma coleção onde eu juntei uma parte da grana que eu não consegui vender ela toda e banquei a vinda do Papai Noel no final do ano, né? A gente conseguiu pagar o custo de um Papai Noel para entrar na favela, né? Um Papai Noel diferente, um Papai Noel negro, porra, bem bonitão, assim, ele subiu a favela, tem uns vídeos lá no meu Instagram, quem quiser ver. E hoje eu estou materializando toda essa ideia de querer apresentar um curso que eu desenvolvi agora, um workshop chamado Bem-vindo ao Web3, no qual esse financiamento quadrático vai poder dar vida para esse projeto, né? Eu acho que eu vou conseguir, junto com o Alberto, que está me dando suporte. E aí eu não vou me prolongar, porque eu posso falar dele depois. Mas, resumidamente, a minha história é essa. Baita de uma história para como você começou, de como veio até aqui, como tá com os seus projetos tocando de uma forma que está ajudando a comunidade que você foi ajudada na antiga, né? Então, pô, muito da hora. E, cara, obrigado por terem apresentado grandes monstros aqui hoje. Então, cara, só para o pessoal que está assistindo, pessoal, vocês podem fazer perguntas. Então, a gente vai estar aqui com esses grandes monstros para vocês perguntarem sobre o projeto, Regen Rio, então vocês vão poder fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, se vocês ficarem interessados, o chat está totalmente aberto para vocês, suas perguntas vão aparecer aqui e todo mundo vai conseguir ler tranquilo, então não se acanhem, conversem com a gente, mas agora eu vou fazer as minhas primeiras perguntas para a gente iniciar o papo
sobre a Regen, que eu tô muito, muito ansiosa para conversar sobre. Eu tava falando com o Igor, né, que eu tava pesquisando um pouquinho sobre o projeto. O Milcão me falou também sobre o projeto, então, tipo, a gente ele falou, Range, chama lá o pessoal da Regen para participar do comunitário e tal. Cara, deixa eu ver o que é essa Regen aqui, cara. Eu fiz de vocês, achei muito, muito bom. Tudo que tá rolando, tudo essa, né, o financiamento colaborativo que vocês estão fazendo para esses projetos que trazem impacto para a vida das pessoas. Mas eu quero saber de vocês. Cara, o que motivou a Regen, o que motivou a criação das Regen Rio, né, no Rio principalmente também, e o que motivou isso e vocês contar um pouquinho de como tá, o que é exatamente o projeto, certo? O pessoal ter uma noção de quão grande é tudo que vocês estão fazendo. Quem quer começar? Eu acho que eu posso começar, Vini, daí você vai em seguida, pode ser? Bom, o Regen Rio ele é um projeto que está sendo liderado hoje, né? Quem está liderando esse projeto sou eu, principalmente, pela interface da Greenpeace Brasil. Isso veio de a motivação, né, para a gente fazer esse round, especificamente no Rio de Janeiro. Tem várias dimensões, assim, é uma junção de sinergias, assim, é uma sinergia de diversos movimentos. Eu diria que é uma pororoca, o Vini gosta bastante de usar esse termo, eu gostei muito, assim, dessa visão. É uma pororoca de movimentos, assim, e basicamente é um programa de financiamento em 3 etapas, que a gente decidiu fazer. Eu acho que o Vini vai poder falar mais dessa pororoca, eu acho que vai ajudar bastante ele trazendo isso. Então, eu vou falar, né, desse programa de financiamento que a gente está realizando, que é um financiamento colaborativo, e ele tem 3 etapas, começando por essa rodada de financiamento quadrático, que é um novo tipo de crowdfunding, né, de financiamento coletivo, onde você consegue trazer valor ali para a comunidade, você consegue trazer uma participação, ter uma democracia direta, atuando diretamente nos resultados, podendo modificar os resultados, né? E daí, então, você pode existir um orçamento que está ali aguardando, por exemplo, acontecer uma rodada de financiamento coletivo, onde os projetos vão comentar com a comunidade, vão envolver com as comunidades para elas demonstrarem o apoio delas durante essa rodada. Ao final dessa rodada, vai ter o cálculo de quanto cada projeto vai receber desse orçamento que estava aguardando a rodada acabar. É simplesmente isso, né? E esse cálculo, ele preza mais pelo número de contribuidores do que pelo valor que foi doado. Isso é a primeira etapa do nosso programa. E a segunda etapa é a gente ajudar esses projetos a entender sobre algumas plataformas, por exemplo, de como rastrear as atividades do projeto utilizando a tecnologia blockchain, né? Eu acho que isso vai ser... A gente tem algumas atividades realizadas, a gente pode falar um pouco mais disso também. E a terceira etapa seria um lugar onde a gente exploraria um uso diferente da tecnologia, onde a gente vai experimentar ter o dinheiro como apenas mais um dos recursos que está disponível, por exemplo, em uma piscina. E eu acho que isso também, a gente vai ter um workshop sobre isso, a gente vai também poder falar um pouco mais para frente, mas isso basicamente é o Regen Rio de Janeiro. A gente teve 21 projetos que participaram dessa primeira etapa e que basicamente estão inscritos no programa por terem participado e serem aceitos. Bom, basicamente essa foi a motivação, assim, né? A gente já tinha esse sonho de fazer isso e essa foi um pouquinho da forma como a gente está realizando. Tá, Vini, quer prosseguir a fala dele? Claro. Então, vamos... Alô? A gente está te Alô? Vocês estão ouvindo. ouvindo? Tamo. Ixi, acho que o Vini caiu.
Acho que o Acho que Vini ele caiu. apertou no Não, botão errado. não, tranquilo, tranquilo. A gente continua Eu posso até. trazer um pouco mais de outros aspectos assim, que também motivaram a gente a fazer esse round. Existe um movimento hoje dentro da rede Ethereum chamado Ethereum Localismo, que é um movimento que está buscando mostrar para o ecossistema cripto, principalmente, usos reais da tecnologia blockchain, que vão além da especulação financeira. Isso a gente pode, hoje a gente está um pouco, acho que toda essa ideia de regeneração em finanças está sendo explorada nesse exato instante, assim, mas a ideia principal, né, é utilizar mecanismos da blockchain para a gente poder criar somas positivas, jogos de soma positiva. Então, um mercado onde as pessoas podem ganhar dos dois lados, entende? Ao invés de ter sempre um mercado onde tem um mercado onde alguém sempre tem que perder. Isso é mais ou menos uma forma que a gente pode visualizar. Então, isso é um pouquinho do que está sendo dito nesse contexto desse movimento dentro da Ethereum. E isso está muito relacionado com os locais. Então, o que eles trazem, né, é como a Ethereum pode gerar mudanças locais, se a gente olhar com esse viés, olhando para a tecnologia, para gerar um impacto, por exemplo, em um financiamento coletivo. Então, isso é um ótimo exemplo de como utilizar a Ethereum para gerar impacto local. Bom, isso é um pouquinho do como isso é uma união de movimentos, né? Então, a gente viu isso sim, falou assim, não, a gente também tem essa representatividade e o Rio já tem uma massa crítica tanto de usuários de Web3 que já estão utilizando a Web3 e também como a gente já estava ali conectado com o Rerê, que tem uma grande parte dos projetos do Rerê também que participam ali, a gente falou assim, ó, a gente já tem uma massa crítica para ter visibilidade para o estado do Rio. Então, acho que é uma oportunidade que a gente pode pegar. Então, a gente enviou uma proposta para o Bitcoin, com essa proposta de trazer o Ethereum para o local. E eles aceitaram. A gente também teve apoio da rede Celo, Celo Public Goods, onde eles patrocinaram o nosso round. Eles custearam tanto a parte de operação, quanto o matching fund que a gente está distribuindo. Então, esse papel que a gente está cumprindo é simplesmente de alocar esse recurso bom, estou muito feliz, assim, de poder estar trazendo isso, assim. Acho que a gente pode falar um pouco mais. Pô, muito legal. É muito bom que a gente consegue ver que as empresas blockchain, elas têm essa sede para mostrar que blockchain não é só questão financeira. A gente vê vários tipos de iniciação como essa. Tem uma muito legal, que eu acho que até vale a pena depois vocês conversarem com eles também, que é o pessoal de Jericoacoara. Eu não sei se vocês conhecem Jericoacoara, mas como a praia do Bitcoin, no Ceará, né? Então, eles hoje em dia, a economia da cidade, ela tá voltada para Bitcoin. Então, tem as máquinas de Bitcoin, tem uma escola, se eu não me engano, que faz um projeto com as crianças, que elas plantam verduras, né? E depois elas vendem as verduras delas em Bitcoin. Então, o pessoal pode comprar lá as verduras de Bitcoin. E eu acho que é muito legal essas dinâmicas locais, né? Então, pô, vocês tiveram uma ótima visão. O Rio de Janeiro tem muita gente que mexe com cripto. É uma das maiores cidades quando a gente se fala de eventos, assim, que as pessoas vão, tanto que a gente tem o Blockchain Rio, né? Que é um dos, se não o maior evento blockchain aqui no Brasil. Então, é um lugar que dá muito certo você conseguir mexer com cripto. Se vocês tiveram essa visão, cara, vou botar isso aqui para gerar impacto social. E também é muito bom que vocês conseguiram juntar as duas coisas, né? Muita gente com cripto e um lugar que, querendo ou não, precisa de muito. Não que o Brasil inteiro não precise, mas a gente consegue ver algumas situações nas favelas do Rio para trazer a juventude como o projeto que o Igor participou, de dança, de skate, a gente vê muito projeto assim para trazer a população das favelas, principalmente os mais jovens, para a gente. Então é extremamente importante essa visão que vocês tiveram e Raul escolheu o Rio para fazer isso. E eu queria. Eu acho que a gente teve um aspecto também que foi na hora de pensar no round, a gente, por estar em contato com os projetos do Rerê, eu fui para o Rio algumas vezes também, e a gente, vamos dizer,
teve muitas trocas, né? Então eu pude ver assim o tanto de projetos que já existia ali em órbita, sabe? E que poderiam gerar muito impacto mesmo. Eu acho que o principal lacuna que a gente quis preencher assim foi ter um mecanismo de coordenação que poderia ser comum entre todo mundo. E eu acho que talvez essa plataforma do Gitcoin ela tem essa capacidade hoje, né, quando a gente olha para esse viés do ecossistema, sabe? De pensar em vários projetos se conectando então acho que isso é uma coisa também que motivou bastante. É muito brabo, que além, né, da possibilidade de projetos que podem ser criados aí dentro, os projetos que já estão aí, que são grandes, por exemplo, o Favela Verso do Igor, né, Igor? Se eu não me engano, você está participando da resenha, tá? Sim, a gente participou também. O Adalberto me indicou, eu fiquei muito feliz, assim. Já tinha conhecido o Cauê, acho que chegamos a conversar, eu acho, ou de vista. E aí depois a gente se encontrou e, cara, e aí hoje eu já faço parte também do grupo do RR. E aí, muito bom, assim, tá num grupo no qual a gente tem visões e pensamentos similares de querer mudar o mundo, né, de uma forma, regenerar o mundo de forma positiva, né. Então, o projeto tá lá, fiquei muito feliz pela performance que a gente teve lá. A gente já participou lá em 2022, se eu não me engano, só que por falta de conhecimento, né, de prática, né, a gente até conseguiu, né, um pouquinho, mas agora, com mais aprendizado, mais amadurecimento, né, a gente conseguiu estar lá nos projetos legais e a gente conseguiu divulgar bastante. E é isso, a gente quer somar, quer estar junto, quer poder cada vez mais semear esse conhecimento para mais pessoas e fazer a coisa acontecer. Cara, Vamos nessa. é muito bom ver você contando um pouquinho sobre a região. Eu queria saber como está sendo a experiência de estar participando de algo assim. Você já participou de outros projetos desse nível? Como está sendo a sensação de estar participando de algo tão grande como a região, trazendo todos esses projetos? São 21 projetos esse ano, né, Cauê? Oi, desculpa, eu corto a hora que você falou. Cortou também para mim também. Projetos, né? Se eu não me engano, 21 projetos. 21 projetos, isso. A gente estava esperando 20, mas a gente teve 27 aplicações, a gente estava esperando 20, mas tinham alguns projetos lá que se enquadravam muito bem, assim, e a diversidade de projetos que a gente conseguiu ter, assim, eu acho que foi muito legal. Então, sobre a pergunta que você... Desculpa. A pergunta tinha sido para mim ou pro Cauê? A primeira pergunta. Para você, como o projeto que está participando. Para você. Assim, eu acho que o acolhimento da região, e eu acho que foi isso que mais me deixou muito super à vontade de querer ajudar e divulgar, né? Eu sou muito espontâneo mesmo, assim. Eu confesso que o Adalberto me mandou numa semana o link e falou, ó, tá acontecendo isso, e aí eu, né, fui lá, entrei, e o acolhimento do Cauê, muito sincero, né, tirou minhas dúvidas, foi muito atencioso comigo. O Vini também me chamou lá pro grupo do Rerê, onde melhorou ainda mais a minha capacidade de aprendizado, né, que a gente sempre aprende. Uma coisa que eu coloco para mim na Web3, assim, desde 2022, é que sempre eu estou aprendendo e toda vez que eu ensino, eu aprendo muito mais. Então, eu acho que esse senso de compartilhamento, né, a Regem, eu acho que ela acertou em cheio, eu acho, nessa questão, e eu fico muito feliz. Eu organizei um Space, né, e aí o Cauê permitiu que eu organizasse um Space aí para chamar a galera para fazer as coisas acontecer, porque eu pelo menos ainda sou muito dependente do Twitter, do X, né, para divulgar o meu projeto, né.
às vezes eu falo que a gente vive numa bolha e eu também estou dentro dessa bolha, né? Então, eu quero que meu projeto seja conhecido para pessoas fora da bolha, entendeu? Fora daquela coisa. Então, e até esse processo de estar na região em Rio, tá me dando essa visão, né, de poder levar mais adiante, né? Então, por isso também teve uma mudança. Eu tinha feito esse projeto do Bem-vindo ao Web3, ia ser um projeto local, e aí eu repensei ele e falei, cara, eu posso levar isso para outros lugares, né? Então agora a gente vai levar para 4 regiões aqui do Rio de Janeiro, né? Para a favela onde eu moro, para São Gonçalo, Japeri e Chapadão, onde o Adalberto estava agora. Pô, Então, acaba que assim, que um movimento, quando eu menos esperava, me deu uma visão de poder levar para mais pessoas e de melhor qualidade, né? E aí eu acho que esse financiamento quadrático vai ajudar a potencializar isso, sabe? Vai materializar toda essa história que eu tenho de 2022 para cá, num ponto onde, caraca, cara, eu posso modelar isso. E aí eu já estou fazendo articulações, né? Possivelmente que algumas dessas artes desses adolescentes e crianças vão estar numa exposição do Blockchain Rio. É um spoiler, mas eu quero lutar, não está certo ainda, mas eu quero lutar para que eu consiga levar eles também para o Blockchain Rio, né? Eu quero levar todos esses alunos dessas 4 regiões para lá. Então, a minha meta também é isso, né? Também tirar essa rapaziada da favela e falar, ó, pô, vamos conhecer esse mundo aqui também, pode ser legal também, né? Sem forçar, tem que ser naturalmente, né? Olha, tem essa tecnologia aqui, cara, que você pode mudar a sua vida também, você pode aprender a trabalhar aqui dentro, sabe? O mundo é muito grande para a gente ficar um determinado... E isso determina muito o que o Favela Verso o que a logo né? O óculos, né? A visão para o mundo, né? E o sinal, a gente está conectado, né? Então, é isso que eu quero, né? Conectar as pessoas, ter uma visão. A visão cria, que eu falo, né? Quem tem visão, cria, inova e transforma o mundo. Brabo, brabíssimo. Ó, o local voltou aqui, uma boa hora, mas por enquanto ele tá conectando tudo bonitinho, vou só puxar aqui que já temos pergunta no YouTube, já temos uma pergunta aqui. Eu caí aí, né, galera? Eu caí, né? Não, eu vi, a gente percebeu, a gente continuou tocando aqui, para não ficar muito parada a live, mas eu já volto para a pergunta com que a gente teve agora uma pergunta de alguém que está assistindo a live aqui com a gente. E a pergunta tá aparecendo aqui para vocês, mas vou ler, né, para a galera. Como funciona a distribuição para os projetos de investimento? Estou amando um projeto. Aí, mais um amante aí da região Rio. Então, como funciona, galera? A Lua já está perguntando aí, os projetos, a distribuição desse investimento de projetos. Bom, isso tem a ver com aquele modelo que eu comentei com vocês, né, que a gente chama de financiamento quadrático. Basicamente, esse financiamento quadrático ele é uma fórmula matemática que vai considerar o número de contribuidores e o valor desse orçamento que fica ali esperando a rodada de financiamento coletivo acabar. Então, é basicamente isso. Quanto mais contribuidores únicos, melhor o resultado. O que acontece hoje, né? Isso foi como surgiu o modelo. A gente tem um brasileiro até que participou do desenvolvimento dessa equação. O Vini pode comentar um pouco mais sobre isso também. Mas o fundador da Ethereum e algumas pessoas ali, eles desenvolveram essa fórmula matemática para esse modelo aí. E isso vem sendo implementado dessa forma, né? Para favorecer projetos nessas rodadas de financiamento que tem uma comunidade ali que chega junto, e não importa que chega com pequenos valores, porque cada pequeno valor pode ser multiplicado depois pela essa piscina que fica aguardando. Então, essa é uma forma de trazer um pouco mais de democracia para a alocação de recursos. E daí, esse é o formato, basicamente, e o desenvolvimento disso, né, como a gente tem um sistema,
Então, sempre a gente tem pessoas que tentam burlar o sistema, né? Então, eles desenvolveram algumas formas de lidar com ataques, que é como eles chamam, que, por exemplo, envolve a criação de um passaporte na blockchain, né, onde você coleta informação de diversas partes da internet, pode ser também do Google, LinkedIn, Discord, cada coisa tem uma pontuação. E quando você atinge uma certa pontuação, você é considerado, por exemplo, uma carteira confiável, por exemplo. E daí as suas doações, elas automaticamente já têm um impacto maior na plataforma do Bitcoin, por exemplo. Então, existem várias coisas que foram se desenvolvendo nesse sentido para prevenir ataques. E daí, tanto que ontem a gente teve um encontro na Greenpeace Brasil, onde a gente falou um pouco mais sobre isso, a gente mostrou um pouco dos resultados preliminares, né? E como que estavam ali sendo feitos os cálculos. E, bom, vou liberar hoje no grupo do Regen Rio e também no Telegram da Greenpeace Brasil ali, e depois no Instagram, a gente vai falar um pouquinho mais dos resultados. Pô, muito da hora. Muito, muito legal. Eu não conheço muito bem esse sistema de fund, acho que a galera também não conhece, mas é muito, muito bom saber como funciona. E Local, quer complementar com alguma coisa? Você caiu ali aquela hora, a gente estava conversando sobre o que motivou a criação do Regen Rio. Você quer comentar tanto sobre essa questão aqui da distribuição de investimento como sobre o que motivou? O Cauê, ele falou bastante pra gente, mas acho que ele queria que você falasse sobre alguma coisa. Foi tanta coisa que a gente conversou que a gente até esqueci o que ele tinha comentado para você falar. Eu queria saber se vocês conseguiram ouvir alguma coisa do que eu falei, porque eu acho que eu fiquei falando durante 5, 6 minutos para ninguém, basicamente. Não, a gente não ouviu nada. A gente só viu você caindo e a gente não ouviu nada. Então, gente, vai ficar para uma próxima oportunidade, porque eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Tem às 18 horas, às 19 horas, né? Eu tenho um compromisso. Eu vou só complementar dizendo o seguinte, né? O Regen Rio é uma novidade em termos do ecossistema de finanças gerativas no Brasil. Por que ele é uma novidade? Ele é uma novidade porque, se você remonta desde que se criaram a expressão, tá? Finanças gerativas, lá em 2021, 2022, tá? Basicamente, os primeiros projetos que surgiram estavam ligados ao conceito de bem público ou à descentralização do mercado de carbono, ou a criação, né, a criação de infraestrutura criptografada, descentralizada, para instrumentos de mensuração de impacto, né, para projetos restaurativos, de biomas, florestas, etc. O chamado MRV. O Cauê pode falar para você melhor disso para vocês. Os MRVs. Então, você tinha basicamente isso. Então, você tinha ali no início, né, alguma coisa ainda muito embrionária, né, e os projetos de impacto de vida real, né, ou seja, começaram a pipocar planeta fora, e o Brasil foi um dos primeiros lugares onde esses projetos começaram a pipocar. Então, aqui você tem como referência, por exemplo, a Água Florestal, do Diogo Jorge, e você tem a Econave, do Breno. Os primeiros projetos que começaram a pipocar ali em 2021, 2022, mais 2022, né? Que são projetos que têm uma ligação com a vida real, ou seja, tipo assim, eles não são um Lego econômico, tá? Como você trata em finanças descentralizadas, certo? Eles têm uma ligação, quer dizer, então, a ligação você está plantando, né? O que você está aprendendo a plantar, você está gerando uma cultura de prosumismo, você está gerando um valor, né, que é importante para você, mas não só para você, mas para a comunidade no entorno, para as pessoas que estão ligadas. E essa cultura, ela pode ser literalmente registrada on-chain, né? Pode ser registrada no blockchain. Correto? Então, o Brasil está entre os primeiros países que começaram a fazer essa movimentação desse projeto. Só que esses projetos, eles não estavam coordenados, ou seja, eles não estavam se falando entre si. Eles estavam começando a se fazer presentes nas rodadas, né? Os rounds, as rodadas do Bitcoin, mas cada um na sua, fazendo o seu trabalho. Correto? Quem já tinha uma ligação com a cultura de Web3 fora, como é o caso do Diogo Jorge, né, que vem aí
de um curso que ele fez na Kernel, de ligações que ele estava tendo com a ReFi DAO, que é um dos primeiros precursores, né, é a primeira DAO de referência de financiamento gerativo, né, do planeta, etc. Ele, obviamente, ele acabou conseguindo atrair mais pessoas, que não era bem o caso da Econave, por exemplo. A Econave começou a ter tração mais recentemente, pra vocês terem uma noção, né? Então, aí quando surge o RERE, né, o recurso gerativo, esse protocolo, ele surge como uma espécie de guarda-chuva, né, um local onde todos esses projetos começaram a ficar embaixo. E quando eu falo todos esses projetos, sabe, Igor, eu estou falando do Play for Change, eu estou falando, não do Educar Mais, porque o Educar Mais veio depois, né, o Play for Change veio primeiro, estou falando da Borderless Money, né, estamos falando da Econave, estamos falando... Então, todos esses projetos começaram a ficar dentro do guarda-chuva do RERE como protocolo, né, cybercultural. E a gente começou a fazer uma coordenação. O refinamento dessa coordenação é o Regen Rio. Ou seja, por quê? Porque os projetos estavam chegando para participar das rodadas lá fora, né, das rodadas do Bitcoin, de ecossistema, de comunidade, mas o próprio Bitcoin em si não havia feito, digamos assim, um investimento direto, né, para fazer uma rodada aqui no Brasil. Não estou falando do Rio de Janeiro, não, estou falando do Brasil. Tá? Não tinha feito um movimento nesse sentido. E, dado a consistência do trabalho que a Greenpeal Brasil vinha fazendo, junto a partir do ecossistema da Greenpeal Network, a consistência, né? Disciplina e consistência do trabalho, e se interrelacionando com o próprio ecossistema da Greenpeal, e também começaram a fazer um movimento de formação, de uma coordenação do próprio ecossistema de finanças gerativas, sabe, dentro do Ethereum, chamado Regen Coordination, né? Começou a falar assim, bom, chegou a hora da gente fazer uma coisa diferente mesmo. Então, essa coisa diferente é a possibilidade de que esses 21 projetos, entre os quais o projeto do Igor, né, está tendo agora, de criar, matriciar uma nova forma da gente trabalhar a cultura de financiamento gerativo no Brasil, que não seja da forma como vinha de 2021 para cá, de forma coordenada, espelhada entre eles, já influenciados pelos paradigmas do RERE, para a gente poder criar toda uma cultura de abundância, de acesso, de cocriação, né, entre esses projetos. Não é cada um por si, entendeu? É uma dinâmica co-criativa, interativa, colaborativa. Então, esse é o comentário que eu queria fazer, gente. Adorei, é isso. Acho que ele trouxe, acho que a parte mais importante, assim, que é esse enraizamento, assim, né? Às vezes é muita coisa para falar, né? A gente quer ser mais sucinto, mas acho que o Vini ele trouxe essa peça que falta. E para poder referenciar o trabalho que o Diogo já vem fazendo, ele chegou a fazer, acho que o primeiro round que a gente fez brasileiro junto foi o round da primeira jornada da Agroforest Down, que aconteceu ano passado. Eu ajudei a fazer essa jornada, também sou parte da Agroforest Down, tô lá dentro assim com um contribuidor core assim. E também, né, a parte do round, que foi, acho que o primeiro round que eu cheguei a operar sozinho, sem ter nenhuma participação assim de ninguém de fora, né, que vinha me ajudando e me ensinando ali assim. Então foi a primeira vez ali que eu pude experienciar, eu e o Diogo. Na verdade, o Diogo ele chegou a fazer um treinamento anteriormente, então a gente decidiu colocar em prática nessa jornada da Agroforest Down. E, pô, depois disso a gente se sentiu bem mais confiante, por exemplo, para tomar um passo maior, né? Por exemplo, como o Regen Rio. Então esse é um pouquinho do trabalho também que estava sendo realizado antes já. Pô, eu sinceramente eu gostei muito, eu estava pesquisando sobre o projeto como um todo, né? Eu estava até falando com o Cauê, a gente conversou sobre um monte de coisa aqui enquanto você não estava, pra galera também perguntando e tudo mais. Cara, mas é muito bom ver essas iniciativas para o Brasil, tipo, tirar um pouquinho dessas, a gente ter que buscar na gringa essas iniciativas de trazer aqui para o nosso quintal, por assim dizer. Então, vocês pensam em, além do Rio, levar a gente para uma região de São Paulo? Só uma ideia aqui, tá? Não é porque eu moro em BH, mas uma região em BH, uma região em Belo Horizonte, esse tipo de coisa. Vocês pensam em expandir para outros estados também? Ou por enquanto vão estar focando mais só lá no Rio? Eu acho que é legal essa pergunta,
porque ela já conecta com o futuro, que sim, a gente gostaria muito de ver isso acontecendo, mas como eu falei, né, existe toda uma cadência que eu acho que precisa acontecer para a apropriação poder acontecer de fato. No Rio, a gente conseguiu ter uma massa crítica legal de participação e de pessoas ali que conseguiram se envolver, né? Então, eu acho que exige ainda alguma coordenação, por exemplo, que talvez até o próprio Rerê, a forma como o Rerê já tenha acontecido, assim, né, que abrange diversos territórios no Brasil, projetos de diversos lugares. Então, ali dentro a gente já conseguiria, às vezes, talvez até estar pensando numa estrutura. Esse round, por exemplo, a gente teve um apoio da Fabulosa Labs, Fabulosa Lab, é um espaço maker que tem ali no Catete, na cidade do Rio. E bom, elas deram um suporte incrível, assim, a Luísa, que tá ajudando bastante, assim, na operação do round, ela também ajudou bastante a criar, né, a visibilidade que a gente precisava no local, então foi bem legal. Tem também o Atos, que tá no Rio, que faz parte da Greenpeace Brasil também, que é um contribuidor aí que a gente tem também há bastante tempo, que sempre atuou ali na região do Rio. E bom, acho que ele está totalmente envolvido também, ajudou vários projetos, indicou vários projetos, e acho que tudo isso foi o que permitiu a gente, sabe, tá podendo fazer esse round no Rio. Mas eu diria que o próximo passo é a gente conseguir expandir isso. Senão, hoje, com esse foco que a gente quer dar para o local, eu acho que a gente vai evitar, por enquanto, ter um round grande brasileiro, porque a gente quer poder realmente, sabe, ter esse foco mais regional. Então, eu diria que talvez pode ser que a gente veja aí o próximo acontecendo ou para São Paulo ou para BH, se a gente conseguisse coordenar previamente e ter essa estrutura de parceria, sabe, de colaboração, eu acho que assim, é viável sim. Pô, muito legal. Traiam, levem para outros estados. Acho que projetos assim é muito interessante no Brasil inteiro, né? Como eu disse, para a gente não ficar só dependendo de gringo para esse tipo de projeto. É muito bom trazer para cá também. Vários projetos, tem tem cada vez mais, né? Cada vez mais projetos trazendo essa possibilidade de funding aí seja para projetos brasileiros sobre tecnologia, seja em hackathons e afins, e agora muito bom ver essa oportunidade aí para projetos de impacto social, que são extremamente importantes para o nosso dia a dia brasileiro, né? Principalmente para tudo que a gente vai acontecendo no nosso país, que é muito interessante, né? Mas fico muito feliz e muito feliz que a Favela Verso também o Favela Verso está participando aí do Regen Rio. Até falando disso um pouquinho, né? Puxando para a próxima pergunta. Aqui, ó. Quase perdi. Gente, eu vou ter que dar uma saidinha. Eu vou ter que sair, querida. Vou ter que Não, sair. tranquilo. Foi muito bom ter aqui você, Glocal. A gente combina depois, eu pedi para passar o contato de vocês para mim, para a gente combinar de fazer outros eventos aí para falar sobre os projetos que eles fazem de impacto social. E também quero conversar contigo, porque, cara, sinceramente, eu quero muito, muito tirar umas dúvidas de conhecimento aí de quem teve na internet antes né, dela ser criada. Acho muito brabo, então depois chamo você aí pra gente bater um papo. Fechou? Fechou, claro, com certeza. Então, agradeço o convite mais uma vez, tá? Como diz o Rerê, né? É o nó e nós que agradece, nem sou eu, né? É o nó e nós que agradece. Então, pelo espaço, pelo afeto, né? E pela curiosidade, né? E você vai ficar muito bem aí junto com o Cauê e o Igor, tá? Gente, grande abraço, vamos nessa. Tamo junto, Glocal. Vai lá, boa noite pra você. Bora. Voltando às perguntas, Cauê, que tipo de projetos podem participar do Regen? Que tipo principal? Pode ser uma ONG, pode ser um projeto pessoal? Como funciona a participação? Isso é uma boa pergunta. Isso não é algo que está definido, assim, a gente fez questão, por exemplo, de, por exemplo, ter ali escrito impacto cultural,
porque a gente queria ver de como isso porque isso se resume muito em educação e também em como modificar o ambiente, né, a comunidade ao redor. Então, eu acho que isso foi algo estratégico ali, assim, porque vai poder trazer para a gente a diversidade que a gente viu no round. E eu acho que hoje a gente já, por exemplo, tem tecnologias, né, para estar ajudando esses projetos a ganharem visibilidade, a, às vezes acessarem outros tipos de recursos, apoios, colaborações e a tecnologia em si, né, poder beneficiar das tecnologias como o IA. Então, eu acho que, por exemplo, o Favela Verso já vem fazendo um trabalho exemplar nesse sentido. Uma das coisas que a gente definiu para o round era tá gerando impacto positivo na cidade do Rio de Janeiro, não ter fins lucrativos. Então, por exemplo, claramente você não tem um modelo de negócio que está atrelado a você vender mais alguma coisa ali, assim, sabe? E o nosso recurso seria utilizado para isso. A gente estava pensando, por exemplo, sobre negócios sociais, se isso se enquadraria, e sim, se enquadra, porque a gente percebeu o quanto que isso é um catalisador de impacto, né? Muitas vezes ter um produto que a venda, né? Uma boa parte das vendas retorna para financiar ações de impacto também. Então a gente percebeu o quanto que isso também está dentro, né, desse impacto positivo que a gente está buscando. Então o critério que a gente definiu foi estar gerando esse impacto positivo no Rio, no aspecto cultural, no aspecto ambiental ou social, e trazer essa perspectiva de atividade recente, de ter as atividades acontecendo, né? Poder mostrar para a gente, falar um pouquinho do que aconteceu nos últimos 6 meses, poder comprovar isso com publicações, sabe, com reportagens. Então, isso foi um critério que a gente definiu. A gente também aceitou grupos que não eram formais, né, que não estão formalizados, mas que podem estar em vias de, né, se formalizar. Então, se eles estão mostrando ali um tipo de coordenação, onde eles já estão conseguindo atuar voluntariamente, sem estar recebendo, então é exatamente o tipo de energia que a gente quer dar um apoio, né? A gente quer realmente que isso se expanda e que essas pessoas possam expandir esse impacto delas, assim, né? Então é mais ou menos esses seriam os critérios, assim, tá, para esse round. Eu acho que para o próximo a gente vai ter já critérios diferentes, vai ser algo que vai estar evoluindo, assim, porque conforme a gente faz um processo, né, a gente aprende muito sobre ele, na próxima vez vai ser diferente, a gente já vai ter, às vezes, recursos que a gente já criou, que ficaram da última vez, então, para esse primeiro a gente resolveu ser bem simples e acessível, assim, uma coisa que ficasse clara qual era o critério, e a ideia foi, e daí o que a gente traz, né? A gente trabalha muito com esse aspecto do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro, não, do Rerê, com os paradigmas que o Rerê traz. Então, uma das coisas que a gente preza bastante é pela interatividade, pelo que o fato da pessoa interagir por exemplo, seguir as postagens, interagir nos grupos e também chegar junto nas chamadas, eu acho que tudo isso também é um fator que a gente considera bastante, porque uma das coisas seria a capacidade dos projetos conseguirem receber os recursos e transacionarem, poderem utilizá-lo, por exemplo. Então, poder simplesmente ter a soberania, né, de fazer isso por conta própria. Então, isso foi um critério. A gente avaliou, por exemplo, a gente teve algumas situações onde outras pessoas submeteram por projetos, né? Entraram em contato comigo, daí eu falei, putz, não, infelizmente não pode. Um dos critérios é a pessoa ter essa capacidade, porque por mais que eu confie, né, em você, o ser humano ele é diverso. Então, acho que a essência da tecnologia é essa soberania sobre os seus próprios dados, é essa soberania sobre o conhecimento que você está adquirindo. Então, se não deu para esse projeto aplicar agora, não tem problema, a gente vai ter outras oportunidades, tem outras formas de apoio dentro da Greenpeace Brasil, que também envolvem apoio direto. Os nossos membros que estão por dentro, eles podem fazer propostas no nosso espaço de trabalho, onde a gente passa por uma revisão e pode, às vezes, dar apoio direto. Então, existem outras formas também de apoio. Então, isso foi parte do critério de seleção.
E os projetos que a gente teve são realmente projetos muito legais, alguns com muito envolvimento, com muito alinhamento, muito mais distantes, mas acho que todos eles ali compõem um grupo bem legal para a gente seguir nesse programa, seguir com o programa, né? Cara, bravíssimo. Muito bom, né? O que você falou de ter outras oportunidades também. E eu tenho certeza que conforme o projeto vai crescendo, vai tendo mais rodadas, mais vocês vão ajustando esses critérios. Então, acredito que, bom, eu acho que vocês fizeram muito certo em fazer esse teste, tá? O que vocês entendem de impacto social? Vamos ver o que vai vir, para a gente saber o que vocês estão entendendo sobre isso. Impacto social no ambiente, impacto social nas escolas, impacto social em comunidades. Como vocês entendem isso aí? Eu achei muito interessante isso que vocês colocarem exatamente o critério no que impacto social, e com certeza isso vai dar mais informação para os próximos rounds. Pessoal, a gente já bateu 1 hora aqui. E eu não vou poder ficar muito depois disso, porém a gente conversou sobre bastante coisa, tenho certeza que a galera já fizeram perguntas aí, assistiram até o final. Eu queria pedir as considerações finais de vocês. E galera, para quem não viu ainda sobre os grants, sobre tudo que está rolando na Regen, eu vou liberar um link aqui nos comentários para vocês entrarem lá, ver um pouquinho mais sobre a Regen e tudo que está rolando lá dentro. Aí vocês vão lá, que é aqui, ó, grants.gitcoin.co. Vocês vão lá para conhecer um pouquinho mais. Esse é o só para esse é o link da plataforma Gitcoin. Eles surgiram especificamente para fazer os projetos, financiar projetos de código aberto, e isso se expandiu para outras causas, né, que também envolvem o comum, né, bens comuns. Então, só para dar um contexto nesse sentido, e essa é a plataforma que hoje a gente está intrinsecamente conectado. Pô, bravíssimo. Dá uma olhada lá, galera. Entra lá. Segue o pessoal da Greenpeace também. Vou colocar o arroba deles aqui para passar aqui. Enquanto podem dar as considerações finais, Igor, Cauê. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder falar sobre o nosso projeto, poder estar atingindo outras comunidades, é importante para a gente, estar disseminando aí a região em Rio, né? Verdadeiramente me sinto parte disso também. Eu acho que obrigado, Cauê, assim, né, pela energia positiva de ter me recebido aqui no projeto e sabe que pode contar comigo, né, no processo. Aí eu sou um cara que, né, eu comecei compartilhando nesse ecossistema e agora, né, a gente está aí distribuindo o conhecimento. Tamo junto, vamos que vamos. Quem quiser seguir lá as minhas redes sociais é @favelaversa. Tanto em qualquer plataforma a gente tá @favelaversa, o nosso nick lá. Então, você vai poder encontrar a gente lá, todas as novidades lá, tudo que a gente coloca. E aí, é isso, tamo junto. Siga aí, gente. Coloquei o arroba aí da. O arroba da Greenpeace Brasil, no Instagram é GreenpeaceBR e no Twitter é Greenpeace Brasil por extenso. Eu coloquei aqui o Greenpeace, porque no X ele se você coloca Greenpeace, ele já aparece Greenpeace, esse é o tradicional Brasil. E no Instagram, deixa eu botar o Instagram aqui. É Greenpeace BR. Aí, boa. Galera, sigam a Greenpeace no X e no Instagram. Então, no X é aqui a primeira, né? O Greenpeace Brasil. E no Instagram é o Greenpeace BR. Então, não deixem de seguir lá, beleza? E sigam o Favela Verso também, que tá aqui embaixo. Cauê, considerações finais? Nossa, verdade. Eu achei que já tinha ido já, tô viajando aqui. Bom, minhas considerações agradeço, assim, de verdade o convite, tô bem feliz de ter vindo compartilhar com vocês, foi uma ótima oportunidade de falar sobre coisas super, super importantes, assim. Quero voltar, quero que a gente converse mais também, te convido a chegar nos nossos encontros semanais, toda quarta-feira, a gente divulga os links ali no grupo de Telegram. No grupo de Telegram é nosso ponto de contato principal.
A gente usa bastante ele. E, bom, e o Rerê também. Eu também faço parte do Rerê, estou ali participando do ciclo originário, né, que energiza um pouco do protocolo. E fica o convite também para você chegar às segundas-feiras, a gente tem encontro geral, às 8h30. Então, só chegar junto aí, galera. Pode se conectar com a gente aí pela Twitter, pela Insta, e a gente segue a conversa de lá. É isso, galera. Muito obrigada por todo mundo que ouviu, assistiu e está aqui com a gente esta noite de quinta-feira. Um ótimo final de semana para vocês. Não esqueçam que quinta-feira que vem voltamos com o Community Talks. Não deixem de seguir a Community Talks em todas as nossas redes sociais. Vocês vão encontrar elas no QR Code que está do lado do Igor. Então, tá ali, é só vocês. Exatamente, por esse lado daqui, por esse lado daqui. Então, galera, só pra vocês escanear que vai ter todas as nossas redes sociais. Se você quiser trabalhar na comunidade como moderador, que a gente está procurando moderadores para ensinar, para trabalhar com a gente em projetos. Temos uma área para você também, temos um grupo de oportunidades. E é isso, galera. Um beijão para vocês, valeu, falou, tamo junto.